49, eu quero ler apenas o versículo 8. Então, desta quinta-feira, dia 9 até a quinta-feira, dia 30, nós vamos estar nesse seminário Creia. E nós vamos trabalhar o crer em toda a palavra, promessa, liberação, revelação que Deus tem dado para o seu povo. Isaías 49, 8 diz assim: assim diz o Senhor, em um momento aceitável tenho eu te ouvido, e num dia de salvação eu tenho te ajudado. E eu te preservarei e dar-te-ei por um pacto ou uma aliança do povo, para governar a terra, para fazer herdar as heranças desoladas. Amém? Irmãos, esse texto de Isaías 49, ele fala sobre uma das promessas de Deus para o seu povo Israel. Israel recebeu muitas promessas ao longo da história de vida deles com Deus. E essa aqui é mais uma promessa. Deus, nessa promessa, Deus apresenta os planos dele para o futuro do seu povo. Todas as vezes que Deus te der uma promessa, nessa promessa sempre tem a revelação do plano dele. E é isso que Deus está fazendo com o seu povo. Está mostrando o futuro. Deus está falando para eles da experiência que eles têm com Deus. E, ao mesmo tempo, Deus está apresentando um futuro novo para eles. Deus está fazendo as duas coisas. Para que eles tomem conhecimento daquilo que Deus vai fazer. Toda promessa de Deus é um conhecimento. Tudo que Deus fala conosco é um conhecimento. Todas as vezes que Deus fala conosco, seja na palavra, na pregação, numa revelação profética, há um conhecimento dele sendo expressado ali. Agora, irmãos, essa foi a primeira promessa de Israel? Não. A primeira promessa de Israel começa em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e manda Abraão sair da sua parentela, com a sua esposa, com os seus animais, os seus servos, e ir para uma terra que ele ia mostrar, e o Senhor faria dele pai e mãe de multidões. Começou lá atrás. Então, essa não é a primeira. Mas você conhece a história do povo de Deus. Mesmo Deus trazendo tantas promessas e tantas palavras ao seu povo, quantas vezes Israel agiu com incredulidade, deixou de crer na palavra que Deus estava trazendo para eles. Então, nós temos que pensar que a questão não é apenas ter conhecimento do plano de Deus. Quantos crentes ficam perguntando, pastor, eu queria saber qual é a vontade de Deus sobre esse assunto, sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre o meu futuro. A questão, irmãos, não é ter conhecimento ou receber simplesmente revelações das promessas de Deus para nós. A maior questão nossa, como crentes, é nós entendermos que não basta ter conhecimento do plano de Deus, ou da promessa de Deus, ou do que Deus vai fazer. É necessário crer no que Deus está falando. E para isso, irmãos, eu quero apresentar 3 comportamentos importantes que você tem que ter diante das promessas de Deus, que envolve muito a sua fé e o crer. O primeiro comportamento é necessário crer na revelação que Deus está
trazendo. É necessário crer no conhecimento que você está recebendo da parte de Deus. No versículo 8, o texto começa: assim diz o Senhor. Se é assim diz o Senhor, então o Senhor vai falar. Se o Senhor vai falar, eu preciso ouvir. Mas não basta ouvir, eu tenho que crer. Quantas pessoas ouviram promessas de Deus nessa igreja, através de pregadores, através de profeta, ou até através do conselho de um irmão, mas não creu. Não creu. E perdeu a bênção, perdeu a oportunidade de um futuro, porque Deus sempre, irmãos, Deus sempre vai trabalhar para o nosso futuro. Você precisa crer nisso. No versículo 8, o texto no versículo 8 começa dizendo: assim diz o Senhor. E o que o Senhor vai dizer? Olha aí, o texto diz: no tempo aceitável eu te ouvi. O que é tempo aceitável, irmãos? É o tempo do favor de Deus. Todas as vezes que Deus nos ouve, Ele não fica inerte, Ele não fica parado, Ele não fica alheio. Ao ponto de Isaías, no capítulo 55, dizer que o Senhor, Ele não está surdo para não nos ouvir. As suas mãos não estão encolhidas para nos abençoar. O problema não está com Ele. Ele está pronto a nos ouvir, Ele nos ouve. A questão é que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E o texto diz: assim diz o Senhor. No tempo aceitável, eu te ouvi. No tempo de favor. E quando nós olhamos para esse texto, que tempo aceitável foi esse? Que tempo aceitável Deus se manifesta em nossas vidas? Em que momento da nossa vida, quando Deus se manifesta ou fala conosco, nos dá uma promessa, em que momento aquilo é um tempo aceitável? É quando, irmãos, nós estamos nos nossos mais profundos problemas, dificuldades, angústias, aflições, e nós ali naquele tempo a gente começa a clamar, a buscar, a orar. Nós começamos a ter fervor por entrar na presença de Deus e Deus ouve. Porque o texto diz: olha, Israel, no tempo aceitável eu te ouvi. E o que Deus fez pelo seu povo? Eu te ajudei. E eu te ajudei no dia da salvação. Deus não já fez isso com você, irmãos? Lembra aquele dia que você achava que era o último dia da sua vida? Você lembra a noite em que você queria que o dia não chegasse devido a tantas aflições e combates e guerras que você ia ter no dia? Você já tentou fazer com que o seu dia acabasse o mais rápido possível para que a noite chegasse e você pudesse ficar quieto em algum lugar, no seu quarto ou na sua casa, sozinho ali? Todos nós já tivemos, ou alguns até terão esse dia. Mas, irmãos, em dias assim, de aflição, como Deus foi com o seu povo, porque quando Deus está falando aqui com eles, no dia aceitável eu te ouvi, Deus está falando com um povo que vem de inúmeras peregrinações, inúmeras escravidões. O povo de Deus passou por peregrinações, cativeiro, afastamento da presença de Deus, mas o Senhor ouviu. E quando o Senhor ouviu,
É diferente do nosso ouvir. Quantas vezes você abriu seu coração para as pessoas que somente te ouviram, não fizeram nada, nenhuma oração, né? Mas quando o Senhor nos ouve, Ele vai fazer alguma coisa. E é isso que Deus está relembrando a Israel. O Senhor, no tempo da angústia, o Senhor os salvou, os ajudou. O Senhor transformou aquele tempo de angústia, de aflição, de cativeiro, de peregrinação, de humilhação, transformou em um tempo aceitável, em um tempo de favor, levando ao seu povo a descansar, a se aproximar dele, porque ele ouviu as suas orações, os seus pedidos. O Senhor trouxe eles para perto de si. Sabe, irmãos, tudo que você receber da parte de Deus não pode ficar só no conhecimento. Você precisa crer. A gente já viveu bastante. Tem gente aqui que nem tem muita idade, mas tem muita experiência. Mas a gente já viveu bastante para ver crentes que receberam muitas promessas ao longo dos anos das suas vidas, mas que essas promessas não se concretizaram. Pastora, o que faltou? Faltou crer. Faltou crer. Não basta ter conhecimento do teu futuro. Não basta ter conhecimento do que Deus quer para você. Você precisa crer. Ele não pode crer por você. Josué capítulo 21, versículo 45 diz: de todas as promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Deus vai falar com você? Ele vai falhar com você? Ele não é filho de homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele não vai falhar. Pastora, qual é a minha parte? Creia, irmão. Creia. E o mundo espiritual reconhece e sabe quando você está crendo, irmão. Creia. Segunda atitude. Entenda que o conhecimento revelado pela palavra de Deus constrói dentro de você um ambiente de fé. Irmãos, por que todas as vezes que Deus quer fazer algo em nossa vida, por que simplesmente Deus não toca em nosso coração? Ele tem que falar. Porque a palavra de Deus constrói. Não foi assim que Deus criou o universo? Com a palavra do seu poder? Às vezes nós ficamos orando na presença de Deus e dizendo para o Senhor, me faz sentir a tua vontade. Irmãos, Deus não trabalha com sentimentos, Ele trabalha com a sua palavra. Ai, pastora, mas eu não percebi, porque você não estava prestando atenção, porque você estava relaxado com as oportunidades da fala de Deus na sua vida. Você sabe há quantos anos eu sento nos primeiros bancos da igreja? Não é porque eu sou esposa do pastor dessa igreja, mas há muitos anos. Eu só sentei lá no final, quando as crianças eram muito pequenas. Mas eu sempre sento nos primeiros bancos de uma igreja. Sabe por quê? Eu não quero nem saber o que está acontecendo para trás de mim. Tem obreiro, ele que tome conta, o pastor que olha, eu não quero nem saber. Era esse o meu pensamento. Porque já que eu saí da minha casa, eu chego num lugar para adorar o Senhor, eu quero me ligar no trono. Eu não saio dali, irmãos. Eu fico ligada, porque eu sei que Deus tem algo para falar comigo. Tenha essa atitude. Entenda que quando uma palavra chega para você, ela está chegando para construir dentro de você um ambiente de fé.
Pastor, a Bíblia diz isso? Sim. O apóstolo Paulo fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra que Deus fala, irmãos, não construiu só esse universo. Ela constrói um ambiente de fé dentro de nós. O Espírito Santo, ele começa, irmãos, porque tudo é pelo Espírito Santo. Não é isso que Paulo diz? Que é ele quem faz em nós tanto querer como realizar. Ai, eu estou querendo servir mais a Deus. Isso não veio de você só. O Espírito Santo trabalhou. Ele está trabalhando. Ele está te chamando, ele fica te tocando, ele usa uma palavra, um louvor. É Deus, irmãos, que constrói dentro de nós. Nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos fortalece porque ela tem poder. E ela constrói o reino de Deus dentro de nós. Às vezes, os crentes, eles são tão negligentes com a palavra de Deus, que eles não dão o valor àquilo que estão ouvindo, àquilo que estão lendo, ou àquilo que o Espírito Santo está trazendo para eles. Mas Satanás, ele sabe o valor. Ele sabe. Satanás, ele compreende tanto essa verdade da construção da palavra de Deus dentro de nós, que na parábola do semeador, ele aparece como aves de rapina, que ao verem a semente lançada à beira do caminho, essas aves comem a semente para que ela não frutifique. E a explicação da parábola do semeador é que todas aquelas situações de impedimento para que a semente não frutifique, não haja colheita, é o inimigo das nossas almas. Mas por que caiu à beira do caminho? Por que que o solo é rochoso? Por que que as ervas daninhas crescem dentro de um coração ao ponto dos espinhos sufocarem uma palavra que é lançada? Porque nós, irmãos, somos responsáveis pela nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo de terceirização. As pessoas estão terceirizando tudo. Tudo. A sua saúde não é responsabilidade do médico. É sua. Sua vida financeira não é responsabilidade de A, B ou C, nem do seu patrão. A responsabilidade dele é pagar o seu salário e o meu, só isso. Mas é sua. A responsabilidade no trato com a palavra que nós recebemos é nossa. Aves de rapina podem ser pessoas que, quando você vem à igreja, recebe uma palavra poderosa, ou seja, no YouTube, você está lá recebendo aquela palavra, ou você está orando, lendo a sua Bíblia, você recebe aquela palavra, e quando você tem oportunidade de compartilhar, vem uma ave de rapina usada pelo maligno e começa a colocar dúvida na sua cabeça. Começa a questionar a palavra que Deus colocou. Essa palavra não vai frutificar. Nós precisamos entender, irmãos, que o conhecimento que a palavra de Deus nos revela sobre o nosso presente, o nosso futuro, vai construir dentro de nós um ambiente de fé. O apóstolo Tito, Paulo escrevendo a Tito, o apóstolo, no capítulo 1, versículo 2, diz: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, ao qual Deus, que não mente, prometeu
antes dos tempos eternos. Fé e conhecimento. Eu não sei por que crente quer tanto sentir sem saber. Saber é tão importante quanto sentir. Porque o saber do conhecimento de Deus vai aumentar e alicerçar a minha fé. E vai construir dentro de mim o ambiente favorável para o crescimento dessa fé. Então, a palavra que eu vou continuar recebendo, ela vai cair como uma semente. E ela vai frutificar. E vai ser muito fácil as promessas se cumprirem. Porque dentro de mim e de você, há um ambiente de fé preparado. Você já conheceu crentes que Deus deu a bênção e você ainda falou para a pessoa, mas não era isso que você estava pedindo? E a pessoa, mesmo assim, não agiu com fé? Você conheceu, passou por situações assim? Pois é, irmão. Terceiro e último comportamento que nós precisamos ter. Não basta crer na palavra. Pastora, mas até agora você está falando que precisamos ter o conhecimento de Deus sobre o nosso presente, o nosso futuro e o quanto nós precisamos crer. Agora você está falando que não basta só crer, tem mais alguma coisa? Sim, irmãos, é necessário se submeter-se ao conhecimento dessa palavra, porque ela é a verdade. Sabe por que nós precisamos nos submeter a uma palavra revelada de Deus? Porque toda palavra revelada de Deus diz respeito ao nosso futuro. Toda palavra revelada de Deus vai me levar para um ambiente de escolhas. Toda palavra revelada de Deus vai chamar a mim, a você, para alinharmos a nossa vida com aquela verdade que Deus está falando. Mas deveria ser tão simples, não? Mas é simples. Sabe, irmãos, o que Deus estava prometendo para o seu povo? Isaías 49, 8, volta lá, Esther. Quando Deus chama a atenção deles dizendo, assim diz o Senhor, e Deus relembra o quanto Deus ouviu as suas aflições e o quanto Deus manifestou o dia aceitável, o dia do favor, o Senhor agora começa a mostrar e prometer o que Ele vai fazer com o seu povo. O Senhor diz, eu te guardarei. Eu te darei por aliança, ou farei um pacto com você. Para restaurares a terra, governo. Eu te preservarei, eu farei contigo um pacto, uma aliança. Você será governo sobre a terra, irmãos, com respeito a Israel. É governo sobre a terra, porque de Israel veio a salvação a todo mundo, se cumprindo aquilo que Deus falou com Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em relação a nós, é governo sobre a terra de domínio que Deus tem te dado. Então, o irmão Christian está ali, ele tem a empresa dele. Governo, domínio. Aonde pisar a planta do teu pé, eu tenho dado a você. Não é um governo enlouquecido de alguém que
que é megalomaníaco, mania de grandeza. Não é isso. É domínio e governo sobre a nossa área de atuação. Lá onde você trabalha, o governo, naquela área de atuação, tem que ser seu. Ninguém pode tomar esse governo de você. Ali você tem que governar com excelência, com autoridade, com conhecimento, com prosperidade, com frutificação. Na família, o governo é seu. E a gente tem que crer, irmãos, mesmo quando tem o dia mau. Oh, como é difícil um pai ou uma mãe querer trazer seus filhos, porque não é uma maldade que o pai ou uma mãe cristão tem, querer trazer os filhos ali debaixo da obediência, da admoestação do Senhor. O pai e a mãe só querem o bem. Mas como é difícil. Quando há uma resistência, mas não desista. O governo é seu. Ponha isso na sua cabeça. Governo, irmãos. Governo, irmãos. Aprende uma coisa. Deus sempre trabalhou de forma didática com o seu povo. Toda fé precisa ter uma visão. Toda fé tem que ter uma visão. Todo mundo que se tornou empreendedor um dia teve um sonho. Um dia teve uma visão. E caminhou naquela direção. A fé é o lado espiritual que impulsiona poder para a visão se concretizar. Mas a visão é um desenho na mente, onde você se vê no futuro, prosperando, com uma família abençoada, com um casamento bom, desenvolvendo um ministério, abrindo uma empresa, como um bom profissional. Eu não sei o que Deus chamou você, mas você sabe. Governo, irmãos, governo. Deus já lá no Êxodo, Deus falou para o seu povo: eu não coloquei vocês como cauda, mas como cabeça. Governo, irmãos. É governo. Eu tenho que governar na minha área de atuação, eu tenho que dar conta. Pastora, qual é a sua área de atuação? Deus não me chamou para ser empresária. Deus não me chamou. Deus me chamou para ensinar. Eu tenho que governar na minha área de atuação. Agora, eu posso ter um governo limitado e eu posso ter um governo amplo. Vai depender da visão que eu tenho. Mas Deus vai cumprir. Deus está cumprindo. E todas as vezes que Deus está falando do nosso futuro, Ele está implantando uma visão dentro de nós. Senão a sua vida vai ser trabalhar e pagar conta, trabalhar e pagar conta, trabalhar e pagar conta. Governo, irmãos, governo. Deus está prometendo ao seu povo herdar heranças desoladas. Pastora, o que é isso? Você lembra da parábola dos talentos? O que tinha 10, o que tinha 5 e o que tinha 1. O que tinha 10... ele granjeou, ele investiu. Né? O que tinha 5, o que tinha 2, o que tinha 1. O que tinha 5, ele granjeou, ele investiu, ganhou mais 5. O que tinha 2, ele granjeou, ele investiu, ganhou mais 2. O que tinha 1 foi medíocre. Não conseguiu ter visão, não conseguiu desafiar
todas as questões de conflitos que ele iria enfrentar para desenvolver aquele único dom que ele recebeu, o único talento, e ele enterrou. Somente uma pessoa sem visão enterra o que ela recebe de Deus. Mas sabe de uma coisa? Crente que enterra dons e talentos, crente que enterra oportunidades, eles não vão perder a salvação. Não vão. Mas vão perder a oportunidade de comer do melhor dessa terra. Irmãos, essa palavra é para você? É para você? Eu te preservarei. Não importa, irmãos. Quando nós estamos debaixo de uma palavra do Senhor, pode ser no ambiente de trabalho, no ambiente empresarial, na escola, na família, pode as pessoas se levantar, irmãos, ninguém tira de nós o que Deus nos deu. Acredite nisso, irmão. Nós temos a experiência dos dias ruins que Deus nos ouviu. E que Deus nos tirou, como diz o salmista, tirou-me de um poço de lama. Desfez todos os laços. Irmãos, você pensa que as pessoas que estão à sua volta, que não estão alinhadas no coração de Deus, estão torcendo de verdade, irmão? Seja no ambiente de trabalho, ambiente empresarial, é mais difícil ainda. É no ambiente de trabalho, no ambiente empresarial, é no ambiente ministerial. E o Senhor está falando conosco que Ele vai nos preservar, que Ele vai nos levar a governar, que Ele vai nos dar um pacto, uma aliança para governar. O que nos faz prevalecer não são apenas as nossas habilidades, sejam espirituais, sejam naturais. Mas é que Deus tem uma aliança conosco, irmão. Ele tem. Levou 25 anos para Jacó ser o que Deus chamou ele para ser. Mas mesmo no meio da família, quando ele foi enganado, quando 10 vezes Labão trocou o salário dele, Deus fazia ele prosperar. Por quê, irmão? Havia um pacto de aliança de Deus. Deus tem um pacto de aliança com você. Se você parou de sonhar, porque Satanás age como os faraós do Egito. Quando o povo começava a pensar e a se lembrar das promessas de Deus a Abraão, Isaque e a Jacó, eles começaram a conversar entre eles. Vamos impor sobre eles mais trabalho para que eles não tenham tempo. Comece a desconfiar. Quando é muita angústia, muita perseguição, muita coisa, Satanás querendo cansar você, para que você viva de 7 da manhã às 5 da tarde e viva uma vida de pagar boleto, pagar cartão, pagar conta, pagar isso, pagar aquilo. E chega ao ponto que você esquece do tempo dos sonhos, das visões. Você esquece por causa da grande aflição. Você esquece que você chegou onde chegou, porque um dia você sonhou os sonhos de Deus. E Satanás quer manter a gente ali, irmão. Mas hoje Deus vai quebrar isso na sua vida. Amém? Queridos, a palavra de Deus, ela traz vida para nós, ela renova a nossa mente, ela elimina pensamentos
que são contrários à vontade de Deus. Não basta crer. Você tem que se submeter ao que Deus está falando. Porque o que ele fala, irmão, é a verdade. Eu quero encerrar com Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Responde, irmãos. Não. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos sonhar, irmãos. Não aceite. Deus chamou você para governar sobre a terra que Ele tem te colocado. Qual a terra que é sua responsabilidade, que você precisa governar? É a empresa, é o trabalho, é a sua profissão, é a família, é o ministério. Qual é a área? Qual a terra que Deus tem dado a você como responsabilidade de governo? Qual, irmãos? Pastora, mas eu ando tão cansada, pastora. São tantas aflições, quando eu penso que... Ó, irmãos, Josué também teve medo. Um homem de guerra. Senhor Jesus, Deus falou com ele. Você está vendo toda essa terra? Para a direita, para a esquerda, para o leste e para o oeste. Toda essa terra eu tenho dado como promessa. Levanta daí e percorre essa terra. Você já levantou de madrugada para percorrer dentro da sua casa, de forma espiritual, mas de verdade, andando como se estivesse percorrendo, como governo, a terra? Então você vai fazer isso. Faça isso essa semana. Levante de madrugada. Deixa o povo da sua casa avisado para você não tomar uma voadora, alguém achando que... Não matar ninguém de susto. Ande dentro do seu quarto e comece a dar passos ali de governo. Deus, meu governo é sobre a minha família. Há um governo do Senhor sobre a minha empresa, sobre o ministério, sobre a minha casa, minha vida profissional. Vá falando, irmãos. Essa terra é meu governo. Essa terra que eu estou falando é o meu governo. Eu assumo esse governo Deus deu a mim. Nem Satanás, ninguém vai tirar esse governo. Você vai ver a diferença, porque o mundo espiritual, ele vai te reconhecer como autoridade. E nessa noite, eu quero orar por você. Desbloquear sua mente. Você precisa voltar a ter visão de Deus. Sonhos de Deus. Sonhos, visões de Deus. Amém. São os sonhos e as visões que nos faz viver, irmãos. Que nos impulsionam a conquistar e a lutar e a batalhar o dia que a gente para de sonhar, que a gente para de ter visão de futuro. A partir daquele dia, nossa vida fica sem graça. Perde o sentido. Mas nessa noite, Deus vai, o Espírito Santo com poder vai desbloquear você. E eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai, obrigada pela tua palavra. Porque a tua palavra nessa noite, ela construiu um ambiente de fé dentro de nós. Senhor, muitos de nós temos sido afligidos pelas preocupações, os cuidados e as batalhas espirituais.
Isso traz cansaço, traz fadiga, traz desistência. Mas em o nome do Senhor Jesus, ó Espírito Santo, em nome de Jesus, desbloqueia nesse momento a mente deste irmão e desta irmã. Em nome de Jesus, tenha a sua mente desbloqueada. Em nome de Jesus, volte a ter visões do propósito de Deus, sonhos de Deus, o futuro de Deus para a sua casa, sua empresa, sua vida profissional e sua família. Em nome de Jesus, se veja andando como governo, como governante nessa terra a qual Deus deu a você. Você não vai perder seus filhos, você não vai perder o seu futuro, você não vai perder suas finanças, sua vida ministerial, você não vai perder. Em nome de Jesus, toda palavra mentirosa de desistência, o Espírito Santo está falando comigo, que Satanás tem soprado a palavra desistência, desista, mas em nome de Jesus, eu jogo por terra, como autoridade espiritual de governo, eu jogo por terra essa palavra e receba a palavra de esperança, a palavra de futuro, a palavra de um novo tempo, a palavra do favor de Deus para ter de governo ao qual Deus tem dado a você. Rabaxarabasuriandaramas. Rabaxorebasurianderemas. Em nome de Jesus. Todo espírito das trevas, aquele que coloca escama nos olhos, em nome de Jesus, eu queimo essas escamas agora. Que teus olhos espirituais se abram. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda fraqueza, todo medo, toda incredulidade é repreendida da tua vida em nome de Jesus. E receba espírito de conhecimento, espírito de fortaleza, espírito de graça, espírito de poder. Nós não recebemos espírito de covardia, mas o Espírito Santo, que é espírito de ousadia. Continue. Faça os desenhos do seu futuro. Avance. Porque Deus tem grandes coisas através da sua vida. Há uma geração lá fora. Essa geração precisa da sua influência. Há uma geração lá fora que precisa da sua voz, do seu testemunho, da sua história. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo. Derrama a tua graça sobre nós, teu bálsamo divino sobre nós. Te agradecer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmão. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Diga amém. Aleluia. Quem vai compartilhar o culto, a ministração nesta noite? Amém? Compartilhe, abençoe outras vidas. É desta maneira que nós evangelizamos nestes dias. Amém? Christian, Ana, beijo no coração de vocês. Amém? Deus abençoe cada dia mais a vida de vocês, em nome de Jesus. Deus trouxe em segurança, vai levá-los em segurança para casa, em nome de Jesus. Amém? Igreja, domingo estamos aqui na casa do Senhor. Noite de festa, em nome de Jesus. Continue orando, ore pela família do Gil, em nome de Jesus. Eu quero mandar um beijo, um abraço. Beijo no coração do Luiz. Ele está assistindo o culto lá no Rio de Janeiro. Será que é o Luiz? Será que é a Nem? São os dois, né? O Luiz, a gente fala Nem. É a Cícera, que é a irmã da pastora Elil, de nossos parentes lá no Rio de Janeiro. Um beijo no coração de vocês aí, amamos vocês. Estamos sempre orando por vocês.
Deus abençoe sempre em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Como que vai ser a sua sexta, o seu sábado e o seu domingo? Abençoado em nome de Jesus. Amém? Queridos, domingo nos encontramos aqui na casa do Senhor. Levante suas mãos aos céus, Pai. Gratidão, Senhor. Gratidão a Ti pela Tua palavra. Gratidão a Ti, Senhor Jesus, pela vida da Tua serva. A pessoa, Senhor, a pessoa que o Senhor nos usa, a ovelha que o Senhor usa para falar ao nosso coração. Nós Te louvamos, Senhor Jesus, pela vida da pastora Eliude. Querido Deus, guarda-nos, Senhor Jesus, no caminho para casa. Dá a cada um dos Teus filhos nesta noite o descanso, o sono dos justos, Pai. E desde já, em nome do Senhor Jesus, uma sexta-feira abençoada, um sábado e um domingo abençoado, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, novamente, Pai, obrigado pela Tua boa palavra, que nos alimenta, Senhor, nos alimenta para viver diante do Teu Espírito Santo numa vida de ousadia, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas eternamente sobre a sua vida. Diga amém, amém, amém.